que Deus tem colocado um texto no meu coração. E eu fiz uma meditação, escrevi um rascunho para ajudar a lembrar, e eu quero compartilhar com vocês essa noite. Por quê? Vou dizer por quê. Vou primeiro justificar. Há uns 2 anos atrás, eu passei por uma experiência bem traumática. Eu era o último camarada da terra que pensei que um dia ia infartar, Cláudio. Eu sempre tive uma vida de atleta, sempre praticando esportes. Cláudio sabe. A gente fizemos até algumas caminhadas bem caprichadas junto, né? 26 quilômetros aí na serra, a gente caminhou junto. Uns 26 quilômetros aquele dia. O cunhado dele não pode nem me ver mais, que ele começa a tremedeira nele. Já. A gente fazia as caminhadas longas e eu sempre tive uma saúde maravilhosa. Mas o fato é que um determinado dia eu cheguei na empresa, pela manhã, tudo calmo e tranquilo, e eu comecei a sentir uma queimação no peito. E eu pensei que era uma gastrite. Como um bom matuto, fui ali no matinho, encontrei umas folhas de serralho e mastiguei. Porque aquilo tira a gastrite, né? Serralho. Não passou. Tomei um omeprazol, não melhorou. Tomei bicarbonato meio-dia, não aliviou. Lá por umas 6:30 da tarde, quando eu estava chegando perto de casa, eu falei, vou passar na frente da UPA, vou parar na UPA para ver o que é isso. Eu não tive esse problema. Cheguei ali, mediram a pressão, 18/8. Falei, tá errado. Mediu de novo, 18/8. Falei, tá errado o aparelho. Troca o aparelho. Mediram de novo, 18/8. Falei, tá errado comigo. Falei, minha pressão sempre foi 11/7. A médica mandou fazer um eletrocardiograma, viu alguma coisinha diferente ali, ela disse, eu não vou dormir em paz se eu não tomar as providências. Me encaminhou para um médico e ele disse, você está infartado. Falei, eu infartado? Você está infartado. O exame de enzimas deu aqui que você está infartado, você está com uma artéria entupida. Posso até já dizer. E lá fui eu para a Angelina Caron. Sexta-noite, mais ou menos umas 2 horas da manhã, eu pedi ao senhor que fosse para a Angelina Caron, orei ao senhor, disse, senhor, me manda então para a Angelina Caron. Tinha 3 opções, manda para a Angelina Caron. Fui para a Angelina Caron. Sexta-noite, lá pelas 2 horas de entrada, passei o sábado no hospital, domingo no hospital. Domingo à noite, eram umas 2 da manhã. Aquelas pessoas que estavam agitadas já tinham sido medicadas, estava calmo. As luzes semi-apagadas. Silêncio ali. Para frente tinha 2 mulheres que tinham tido AVC e elas não conseguiam falar. Praticamente elas não conseguiam, sentavam falar, eu ouvia elas, eu não via, mas ouvia, elas sentavam falar, mas a língua toda enrolada não falava. E uma daquelas mulheres começou a balbuciar, lá pelas 2 da manhã. E eu afinei meu ouvido para ver se ela estava precisando de alguma coisa e ia chamar a enfermeira, que estava mais próximo do posto de enfermagem. Mas o fato é que 2 horas da manhã aquela mulher começou a cantar. E ela cantou 4 frases. O Senhor cantou na boca daquela mulher, eu estou voltando para implantar o meu reino. Segunda frase. Terceira frase, um povo corajoso e simples, minha igreja. E eu sabia que era o Senhor que estava falando comigo. Eu comecei a derreter de chorar. E no outro dia, na segunda-feira, eu ia ter que passar por um cateterismo e talvez fazer uma angioplastia, que é colocar um stender na artéria. E quando minha esposa chegou lá, antes de eu ir fazer o exame, eu estava chorando. Ela disse, você recebeu notícia ruim? Eu falei, não, eu recebi notícia boa. 2 notícias boas. Como 2 notícias boas? O Senhor desceu na UTI e falou comigo. Como eu sou um mensageiro do Senhor, Ele quer que eu fale que Ele está voltando em muitos lugares. Então eu vou viver. Primeira notícia, eu vou viver. E a segunda notícia é que Jesus está voltando. Então eu tenho 2 notícias boas. Então fica tranquilo, sossegado. Vou fazer o cateterismo. Orei ao Senhor, pedi que fosse pelo braço, foi pelo braço. Colocaram um stent especial. E eu fiquei durante 2 anos, 1 ano e meio, fazendo exame, acompanhando. E por fim eu tive que me submeter a fazer 3 pontas de safena. Mas estou melhor que antes, viu? Se antes eu fazia 26, agora já posso fazer 30 quilômetros, tá?
Estou melhor que antes. Então estou bem em barbaridade, graças a Deus. Então eu penso que ainda tenho um tempo dado pelo Senhor para falar a respeito daquilo que o Senhor tem para esses últimos dias. Então você tem sua Bíblia, você vai ler junto comigo e você não vai fechar a sua Bíblia, tá? Você vai ficar com ela aberta. Interrogado pelos fariseus, olha, a conversa de Jesus está sendo com os fariseus, tá? Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino, de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Jesus muda de interlocutor agora e começa a falar com seus discípulos. Larga os fariseus de lado e começa a falar comigo e contigo, tá? Eu e você somos aqueles a quem essa mensagem é endereçada. E disse aos discípulos daqueles dias e a nós: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina de uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também a vinda do Filho do Homem, ou o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? E eu quero falar sobre o lembrai-vos da mulher de Ló. Fico pensando por que o Senhor Jesus tinha tanta gente boa para Jesus dizer: lembrai-vos de Abraão, lembrai-vos de Moisés, lembrai-vos de José, lembrai-vos de Daniel, lembrai-vos de Sara, de Ana, mulher de Samuel. Mas Jesus resolve dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. Uma mulher que o nome dela não está na Bíblia. Ninguém sabe quem é a mãe, quem é o pai da mulher de Ló. Ninguém sabe dizer onde a mulher de Ló nasceu. Onde nasceu a mulher de Ló? Ninguém sabe. Fiz questão de durante algum tempo pesquisar. Não tem um escritor, não tem ninguém que se atreva a dizer quem era o pai da mulher de Ló, qual era, onde essa mulher nasceu, filha de quem ela era, e nada. E eu comecei a fazer cálculos dentro da Bíblia, usando a Bíblia Sagrada. Cheguei à conclusão que essa mulher, muito provavelmente, Ló tomou ela como esposa durante a parada em Harã. Abraão foi chamado lá em Ur dos Caldeus: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Diz a palavra que saiu, e ali cita Abraão, cita Sara e cita simplesmente Ló, e não cita mais ninguém. Abraão teve uma parada pelo caminho antes de chegar na terra prometida,
E ali o Senhor acelera com Abraão, e Abraão vai para a terra prometida. Juntamente com Abraão, durante uma grande seca, eles descem ao Egito. Lá no Egito, de lá Abraão traz Agar, que é a mãe de Ismael, e muito provavelmente, quando desceram no Egito, diante dessas circunstâncias, Ló já era casado. Ló desceu para o Egito casado, viveu um tempo juntamente com Abraão lá no Egito, já com as suas filhas nascidas. As meninas viveram no Egito e voltaram para a terra. Por que eu digo isso? Porque quando o Senhor anunciou a destruição de Sodoma, Ismael tinha aproximadamente 13 anos, porque daí que nasceu Isaac. Logo depois de anunciar a destruição de Sodoma, ele também anunciou que Sara, naquele ano, iria conceber e ia dar à luz a um filho. Ismael tinha uns 13 anos de idade, portanto, né, já era um mocinho, quando nasceu o Isaac. E as meninas, como nós sabemos, já eram adultas. Por quê? Na caminhada, na saída de Ló, quando Ló estava caminhando, logo depois que saiu de Sodoma, essas meninas embebedaram o pai, cometeram incesto com o pai e engravidaram do próprio pai, de onde veio os moabitas e os amonitas, de onde nasceu Moabe e Amon. Então vieram os amonitas e os moabitas. Então essas meninas deveriam ter mais de 20 anos, elas estavam noivas, prometidas em casamento lá, e aconteceu. Mas o fato é, tudo isso olhando, estudando detalhadamente a Bíblia, mas nada se fala a respeito dessa mulher. A respeito dessa mulher. Mas, no entanto, nada mais, nada menos do que Jesus, o Senhor, não o Eliseu Garbim, não o pastor Cláudio Berezowski, não o pastor Francisco Xavier Pamplona, Jesus Cristo diz não para os fariseus, diz para os seus discípulos, para mim e para você nessa noite: lembre-se da mulher de Ló. E ele fala, e atentem para o contexto em que ele fala isso. Ele fala num contexto de quando ele falava a respeito da sua vinda. Então, se essa mensagem teve peso por ser uma mensagem dita por Jesus ao longo desses praticamente 2000 anos da igreja na terra, nos dias que nós estamos vivendo, e para mim, que recebi diretamente do Senhor uma mensagem toda especial, essa palavra deve ter um peso muito maior. A partir de agora, antes de dormir, você olhe para o seu espelho e diga: fulano, lembre-se da mulher de Ló. Amanhã cedo, quando você acordar, você diga assim, olhe para o seu rosto e diga: lembre-se da mulher de Ló. E da manhã, durante o dia, diga para você mesmo muitas vezes, diante de todas as decisões e de todos os teus afazeres: não esqueça da mulher de Ló, tá? Não esqueça da mulher de Ló. Nunca mais esqueça da mulher de Ló. Lembre todo dia da mulher de Ló. Não sei o nome dela, não sei quem foi o pai dela, não sei te dizer onde ela nasceu, mas foi Jesus que disse que você não deveria esquecer a mulher de Ló. Se você quiser saber um pouco mais da história, de como se passou as coisas a respeito da mulher de Ló, eu te aconselho você ir lá no capítulo 19, ali no versículo 26, fala muito pouquinho a respeito dessa mulher, em Gênesis 19, 26, e você vai saber alguma coisinha ali a respeito da mulher de Ló. Mas tem praticamente nada escrito a respeito dela, e nenhum outro escritor bíblico cita a mulher de Ló,
cita Ló, mas só Jesus. E num contexto em que ele falava a respeito da sua vinda, para a sua igreja, ele diz que não é para esquecer da mulher de Ló. Eu pensava, Senhor, se tu queres tanto que nos lembremos das mulheres de Ló, quais são as lições que o Senhor quer que tiremos dessa palavra? A primeira lição que me veio ao meu coração é a importância da obediência. É a importância da obediência. Primeira lição, importância da obediência. Tudo que está escrito, apóstolo Paulo fala, tudo que dantes foi escrito para ensino nosso. Romanos 8:28? Será que é 4:28? Tudo que dantes foi escrito para ensino nosso, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que está escrito é para observância nossa. Jesus disse que passarão os céus e a terra, passará os tempos e as estações, mas nenhum tio das Escrituras vai passar sem que se cumpra. Então, a primeira lição é a respeito da obediência. Sabe por quê? Porque toda a obediência, ela traz uma recompensa para você. Traz uma recompensa. Ló obedeceu. Sai. Ele obedeceu. E ele saiu. Qual foi a recompensa que ele teve? Teve a sua vida poupada. Ele teve a sua vida poupada. Esta mulher não obedeceu e por isso perdeu a sua vida. O Senhor está nos advertindo: eu venho buscar a minha igreja. Se preparem. Eu venho buscar a minha igreja. Se preparem. Obedeça. Você quer receber a recompensa? Obedeça. Se prepare. Uma segunda lição que eu tiro daqui é que toda desobediência traz uma punição. A punição pode não ser momentânea, do jeito que faziam meus pais, né? Você desobedecia, 5 minutos depois, 3 minutos depois que a minha mãe sabia, você já estava com a orelha na mão dela. Minha mãe não puxava a orelha, ela segurava a tua orelha com a mão esquerda, com aqueles olhos azuis que ela tinha, lindos e maravilhosos, que ela tinha. Nenhum filho teve aquele olho azul mais lindo que minha mãe tinha. Aquela italianona com a mão do tamanho da minha, segurava sua mão com a mão esquerda. Claro que depois de você ter ido buscar a vara, a primeira coisa ela dizia assim, em italiano: "Chiappami una scuria", vai buscar uma vara para mim. E quando você trazia uma vara fininha, muito pequena, ele dizia: "Te ho dito una scuria, não uma baqueta. Eu te falei uma vara, não uma varinha, um graveto." E você voltava a buscar a vara para ela. Você entregava a vara para ela, ela segurava sua orelha com a mão esquerda, com a mão direita ela contava quantas varadas ia te dar. E não era aquelas varadas de massagear malandro, não. Era aquelas varadas de ficar marcado nas pernas. Então, nem toda punição acontece tão rápido como a minha mãe. Mas eu tive a felicidade de apanhar e ser corrigido. Feliz o filho que apanha, que é corrigido. A vara tira a estultícia do coração da criança, viu? Pode ser que a punição demore um tempinho para vir, mas ela virá. Ela virá. Asaf, um dia no Salmo 73 está escrito, quem quiser depois conferir, confere. Asaf tinha, dizem os estudiosos, que ele tinha de 60 e 70 anos, era o maior mestre de música de Israel, servindo ao Senhor diligentemente. E eu penso que Asaf estava passando um perrengue, Cláudio. E Asaf foi pro templo, talvez de barriga vazia.
ensinar música aí, louvar o Senhor. E deve ter cruzado com algum ricaço pelo caminho, porque Asaf resolveu escrever o Salmo 73 e ele diz assim: os meus pés quase escorregaram quando eu vi a prosperidade do ímpio. Sabe, chegou aquele momento que ele ficou com uma vontade muito grande de murmurar. E vou dizer uma coisa: murmuração é pecado que tem idade. Jovem não tem perigo de murmurar, é para gente velha. Murmurador é gente velha, assim, já como eu, passa de 60, 50, 60 anos, é que você começa a virar murmurador. Quando é jovem, você não murmura. Os velhos, porque tem mais experiência, já viram coisa, então corre o risco de ser um murmurador. E Asaf estava na idade, assim, a minha idade aproximadamente, sim, sua idade, Cláudia. Então já está aquela vontade de murmurar, de reclamar, né? Poxa vida, Senhor, venho te servindo há 40 anos, sempre fui fiel aí na música, Senhor Deus, e olha aqui, meu Deus, estou indo por barriga vazia, Senhor, estou quase desmaiando indo ensinar música, e cruzo ali com o camarada, ó, gordo, saudável, os filhos dele montando uma carruagem, cavalão bonito. Ele diz assim: meus pés quase escorregaram quando eu vi a prosperidade do ímpio. Daí Asaf foi falar, fez aquilo que o crente deve fazer, né? Em vez de abrir a boca e ficar murmurando, ele foi lá na frente do Senhor contar para o Senhor a situação. Senhor, eu estou aqui com a barriga vazia, Senhor, cruzei com um ricão ali e tal, eu não entendo isso, Senhor. O Senhor prometeu abençoar os teus filhos, o que está acontecendo? Calma, Asaf, vamos um pouquinho mais. Daqui a pouco, quando chega lá no versículo 17, Salmo 73, ele diz assim: até que entrei no santuário do Senhor, então eu vi a recompensa dos ímpios. Então tem a desobediência, ela comporta uma punição. Pode demorar um pouco mais do que aquele que acontecia com a minha mãe e meu pai quando se errava, mas a punição vem. A punição vem. É a segunda lição que eu aprendo do porquê me lembrar da mulher de Ló. Um terceiro ponto que eu quero pensar com vocês é a respeito da perseverança. E eu penso aqui em Lucas 9,62. Lucas 9,62 fala dizendo assim: aquele que põe na mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Não é digno do reino de Deus. Você que talvez está pensando em desistir, ou tenha te passado pela cabeça desistir, como Asaf passou, Salmo 73, né? Meus pés quase escorregaram. Ele confessa, ele tem coragem de confessar: eu quase desisti, porque eu fiquei pensando no meu coração. Ainda bem que eu não abri a boca. Fiquei pensando no meu coração: vale a pena servir o Senhor? Talvez você esteja pensando assim: mas vale a pena servir o Senhor? Os meus amigos lá da escola dizem assim: ah, mas tu está perdendo o teu tempo, você precisa de ver como é que foi aquela festa. Eu te digo nessa noite: persevere, 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 vá em frente. O Senhor não aprova os que desistem. Não importa se você vai chegar se arrastando, se você vai chegar de joelho, se você vai chegar arrastado, se você vai chegar carregado. O fato é que você só vai receber medalha de condecoração se você permanecer até o fim. O Senhor está convidando a perseverança. Quando Ele fala da mulher de Ló, Ele me ensina: não perseverou. Ela saiu de Sodoma, saiu. Diz a palavra de Deus que eles estavam se demorando. E o anjo do Senhor, o anjo tinha horário para cumprir. Chegou o momento que ele diz: não dá mais para esperar. Tomou eles pelas mãos e arrastou para uma parte do caminho. Mas chegou lá na frente, ele soltou a mão. E aquela mulher olhou para trás e diz a palavra de Deus que ela foi transformada numa estátua de sal. Lá em Gênesis fala disso. Então persevere.
Nós estamos chegando na terra prometida. Os sinais estão mostrando claramente para nós que nós estamos perto. Jesus falou para mim, lá naquela UTI, eu estou voltando. Quando as pessoas me perguntam, Eliseu, que tempo nós estamos vivendo de acordo com a Bíblia? Eu tenho dito, nós estamos vivendo o tempo do recuar das águas. Foi uma expressão que eu criei. Pasme você. Um dia desse, não sei se essa pessoa ouviu eu falar isso, não. Mas alguém de longe perguntaram para essa pessoa, uma mulher, que tempo nós estamos vivendo, bíblica? Ela disse, nós estamos vivendo o recuar das águas. Ela falou a mesma coisa que eu falei. Sabe por quê? Porque eu tive uma visão à noite. Que um grande terremoto, um grande tsunami estava vindo sobre a terra. Mas antes do tsunami vir, o mar recuou e se levantou uma onda gigantesca. O que nós temos visto recentemente, é só um alerta, é só um aviso. Jesus, quando perguntaram a respeito dos sinais da vinda, ele disse, ouvireis falar de guerra, rumor de guerra, fome, peste, tempestade, não sei o quê. Liga os jornais, é só o que você ouve. Leia as notícias, é só o que você ouve. Você está sendo alertado a esse respeito? Não é tempo de desistir. É tempo de perseverar. Tem muitos motivos para você desistir. Não desista. Persevere. Quarto ponto. Devemos seguir as orientações. Jesus estava querendo dizer, lembrai-vos da mulher de Ló, ele disse, siga as orientações do Espírito. Eu pergunto para vocês, vocês acham que Ló já tinha visto uma cidade pegar fogo? Queimar por fogo e enxofre? Não. Alguém aqui já viu arrebatamento? Não. Vai ser uma novidade para nós? Vai, como para Ló. Era uma novidade saber que Sodoma e Gomorra iam queimar tudo. Era uma novidade. Mas se tinha uma coisa que Ló não tinha, era dúvida a respeito do que aqueles seres que vieram na casa dele eram seres celestiais. Se há uma coisa que aquela mulher não tinha dúvida, é que aqueles dois seres que estiveram na casa dele não eram pessoas comuns, não eram homens, eram dois seres espirituais, dois anjos enviados da parte de Deus. Você não pode ter dúvida. Quem está advertindo você é a palavra de Deus. Aquela palavra que veio na casa de Ló, sai, é palavra de Deus. Era a palavra de Deus. A palavra que está te advertindo nessa noite é a palavra de Deus. Os anjos deram uma orientação, diz, olha, fujam para o alto, não olhem para a direita, não olhem para a esquerda, não olhem para trás, não se detenham no caminho. Quando o Senhor Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, Ele estava dizendo para mim e para você, siga as orientações, Eliseu. Cláudio, siga as orientações. Francisco, siga as orientações. Mas Jesus estava dizendo que as nossas escolhas vão afetar a nossa vida e vão afetar os que estão ao nosso lado. Se aquela mulher não tivesse olhado para trás, ela não tinha virado uma estátua de sal. Ela tinha acompanhado seu esposo Ló. Aquelas duas meninas não teriam cometido incesto com seu pai. Não teriam nascido
Amon e nem Moabe. Não teria sido gerado os amonitas nem os moabitas, dois povos que se caracterizaram pela grande inimizade a Israel. Dois povos que combateram. É uma decisãozinha simples que eu vou tomar. Que diferença faz eu casar com o José, ou com o Francisco, ou com o Antônio, com o Paulo? Que diferença faz eu ir na igreja hoje ou acompanhar meus amigos hoje lá no boteco? As tuas decisões afetam você e afetam aqueles que estão ao seu lado. Se aquela mulher não tivesse tomado aquela decisão errada, tudo teria sido diferente na vida daquelas duas moças, das suas filhas. As decisões que você vai para tomar podem afetar seriamente a vida dos seus filhos. Sabe de uma coisa? Não vamos mais na congregação. Não vamos mais na congregação. Pode ser que daqui 5 anos você diga: meu Deus, maldito o dia que eu tomei aquela decisão idiota de não ir mais na igreja. Você lembra de um amigo nosso? Nos congregamos juntos, que hoje está afastado da casa do Senhor. Você lembra? Você sabe de quem eu estou falando. Afeta. As nossas decisões comprometem a nossa vida. Lembro de Jonas? Vai para Nínive, Jonas. Vou para Tarsis. Perderam a carga do navio, fez todo mundo passar um apuro grande. Talvez o apuro que está passando lá na sua casa, as dificuldades que estão surgindo, é fruto de decisões erradas, é fruto de más escolhas, é fruto da companhia com quem você decidiu andar. Jesus está dizendo para mim e para você: lembre-se da mulher de Ló. Pense nas consequências da decisão dela. Um dia todos nós compareceremos diante do Senhor. Essa mulher que virou uma estátua de sal, a Bíblia diz, ela vai ressuscitar e ela vai comparecer diante de um julgamento. Talvez ela veja as suas filhas sendo condenadas junto com ela, e as suas filhas vão dizer: mãe, sabe por que nós estamos indo para cá? Digo isso com muito temor, porque a senhora tomou uma decisão errada, mãe. Pai, eu estou aqui por causa de uma decisão errada sua, pai. Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se. Uma quinta lição que eu quero tirar daqui: a importância da fé. O Senhor está falando a respeito da importância da fé. Sabe por que Ló saiu de lá? Por causa da intercessão de Abraão. O Senhor chegou e disse: olha, o Senhor disse: eu não vou destruir Sodoma e Gomorra, Ademá, Zeboim, as cidades da Campina, sem antes anunciar o meu amigo Abraão que eu vou fazer. E Abraão se levantou imediatamente em intercessão: Senhor, se houver 50, poupa, 40, 30, 20, 10. E Abraão parou. Poupa. Tu condenarás o justo com o ímpio. A Bíblia fala de Ló como Pedro escreve sobre ele, dizendo: justo Ló, afligia sua alma de dia e de noite por causa daquilo que acontecia. E o Senhor, por um compromisso com Abraão, ele foi lá na casa de Ló. Por quê? Subia um clamor de Sodoma. Em Sodoma subia um clamor. Pedro escreve dizendo que subia um clamor de Sodoma. E esse clamor era da boca de Ló. Todos os dias eu penso que Ló afligia sua alma, diz: meu Deus, que povo irracional,
pecando contra ti. Senhor, tem misericórdia. Meu Deus, eu vim me enfiar nesse lugar. Eu fiz a escolha. Eu fiz uma escolha besta. Quando Abraão disse: a terra está diante de nós, eu olhei para esse vale lindo e maravilhoso, e eu sabia que os homens desse lugar eram grandes pecadores. Eu não pensei em vir até aqui. Eu vim até um caminho, mas de repente eu fui me chegando para perto e fui achando bonito o jeito de viver na cidade, e eu resolvi, acabei chegando aqui dentro, e a minha família foi criada nesse lugar. Mas o fato é, a intercessão de Abraão salvou Ló daquela situação. E a lição que eu quero trazer dessa noite: talvez os teus filhos, tua família, alguém que você ame, está vivendo num lugar que você sabe que não é o lugar onde ele deveria estar. Não, Abraão não tinha prazer nenhum que Ló tivesse vivendo naquele lugar. Abraão, tenho certeza que ele tinha profunda tristeza de que eles, os seus parentes, o seu sobrinho vivesse com a família naquele lugar. Mas Abraão nunca cessou. Se havia um clamor que subia de Sodoma, havia um clamor que subia lá da tenda de Abraão também, em favor do seu genro. Então continue a clamar. Continue a clamar. O Senhor está dizendo: continue a clamar. Continue a clamar. Sétimo, não, e eu quero me deter sobre esse ponto: não despreze os seus privilégios espirituais. Muitas vezes, sabe, nós não pensamos no privilégio espiritual que nós vivemos, sabe? Olha só, se você for para a segunda carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, versículos 5 e 6, vai descrever Ló como um homem piedoso. Então, primeiro privilégio que essa mulher tinha: um marido piedoso. Um marido piedoso. Nós temos tendência, as mulheres têm tendência a reclamar dos seus maridos. Não precisam, não adianta, porque eu estou falando aqui bem, olho no olho, tá? Mulher tem tendência a reclamar do marido, e marido tem tendência a reclamar da mulher. Mas se o teu marido é um crente, você tem um privilégio, mulher. Vou te dizer uma coisa nessa noite, viu? Está na hora de engolir as palavras. Privilégio que você tem, meu Deus. Se você tem uma mulher crente, que privilégio você tem. Você sai para o trabalho, ela ora por você. Você, mulher, sai para o trabalho, teu marido ora por você, te abençoa. Tem hora que ele fica bravo, reclama. Eu sei, isso aí eu tenho um monte de ano de casamento. Claro que já tem um monte de ano de casamento. Não é verdade? Verdade é essa. Mas eu quero que você pense no privilégio que você tem. Essa mulher era uma privilegiada. Jesus está dizendo assim: lembre-se da mulher de Ló. Você é uma privilegiada, você é um privilegiado, porque você tem um marido, você tem uma mulher piedosa. Lembre-se desse privilégio. O que mais que essa mulher tinha? Ela tinha um tio justo que orava por ela. Oh, meu Deus do céu! Meu pai, com esse negócio de me convidar para ir para a igreja. Vamos para a igreja, filho, vamos para a igreja. E você fica reclamando. Dá glória a Deus, agradeça a Deus pelo seu pai e sua mãe crente, viu? Agradeça a Deus. Essa mulher, ela tinha o privilégio de ter um tio crente. É um tio crente. Ela tinha um tio crente. Ela não só tinha um marido piedoso, ela tinha um tio crente que era amigo de Deus. Jesus está dizendo assim: lembre-se da mulher de Ló. Tinha um marido piedoso, tinha um tio que era meu amigo. E qual é a desculpa que você vai dar para mim? O que mais essa mulher tinha? Essa mulher teve o privilégio de estar presente quando Abraão recebeu promessas da parte de Deus. Como eu disse, pelo tempo que essas meninas tinham,
quando Abraão partiu para a terra prometida da segunda fase da vida lá de Harã, essa mulher já estava, seguramente que já estava na companhia de Ló. Ela ouviu as promessas. Você já recebeu promessas da parte de Deus. Pense nesse privilégio que você tem. Pare para pensar nesse privilégio. Amanhã cedo, quando você acordar, pronto para reclamar da tua vida, vá lá e olhe para o espelho e diga assim: lembre-se da mulher de Ló, fulano e tal. Olhe o privilégio que você tem. Você tem promessas de Deus. Está difícil, está complicado, mas você tem promessa. E as promessas de Deus são verdadeiras e têm cumprimento, sim, Senhor. Ela tinha promessa. Ela ouviu quando Abraão recebeu promessa. O que mais que essa mulher viu? Quando Abraão edificou o altar entre Betel e Ai, ela estava lá. Ela viu Abraão edificando o altar. É um privilégio, não é um privilégio? Estar junto com um amigo de Deus quando ele edificou o altar. Você poder contar no futuro. Você poder contar no futuro. Nós congregamos com o pastor Pimentel, né, de saudosa lembrança. Eu sempre digo assim: eu tive o privilégio de congregar com o Senhor. Eu tive um privilégio, aprendi muito com ele. Aprendi com cada pastor com o qual eu andei. Aprendi com cada amigo que passou na minha vida. Mas pensa no privilégio que essa mulher teve. Era que você andou junto com fulano, você congregou. As pessoas me perguntam: você congregou? Sim, ministrei muitas vezes, tendo o pastor Pimentel como aluno. E muitas vezes fui aluno de escola dominical, ele ministrando. Eu tive esse privilégio. Então eu tive esse privilégio. Eu tive esse privilégio. Essa mulher teve o privilégio de ver o amigo de Deus, pai da fé dos crentes, levantando um altar ao Senhor. Que mais que essa mulher teve o privilégio de ver? Quando Ló foi levado cativo por aqueles reis que fizeram guerra contra o pessoal de Sodoma, foram levados cativo, foram levados a família, foi levado Ló e a família dele cativo. Quando Abraão libertou ele das mãos dos adversários, ela estava lá. Pensa no privilégio que ela teve. Isso traz para nós uma coisa muito séria. Você foi libertado. Você foi libertado. Você está aqui, sabe por quê? Porque um dia o Senhor te libertou. O Senhor pagou um preço caríssimo, que nenhum de nós queria pagar. Ele deu sua vida santa na cruz do Calvário. Você é um privilegiado. Jesus morreu por você. Pense nisso. Amanhã cedo, quando você acordar, diga assim: fulano, lembre-se da mulher de Ló. Jesus mandou você lembrar da mulher de Ló, sabe por quê? Porque Ele te libertou. Não esqueça, você foi libertado. Vamos falar mais um privilégio que essa mulher teve? Quando Abraão voltou de combater esses reis vitoriosos, trazendo os prisioneiros, Abraão encontrou um personagem chamado Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão entregou o dízimo e recebeu dele pão e vinho. A mulher de Ló estava lá. Sabe quem é Melquisedeque? Um tipo do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Arão? Não, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois essa mulher teve o privilégio de conhecer Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Você teve o privilégio de conhecer o sumo sacerdote do Deus Altíssimo, Jesus Cristo Senhor.
Então amanhã cedo, quando se acordar, hoje à noite antes de dormir, diga assim: meu Deus, a mulher de Ló foi uma privilegiada porque conheceu Melquisedeque, um tipo. Eu sou mais privilegiado que a mulher de Ló. Sabe por quê? Porque eu conheci o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Aleluia! Aquele do qual Melquisedeque era apenas uma figura, era apenas um tipo. Eu conheci o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. A carta aos Hebreus vai descrever isso. Se você tiver dúvida, leia a carta aos Hebreus. O sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Eu conheci ele. Eu tive um encontro com ele. Eu recebi dele pão e vinho. Eu participei quando o dízimo era sendo entregue. Oh, privilégio tremendo que essa mulher teve. O que mais? Quando os anjos chegaram em Sodoma, essa mulher estava lá. Ela teve o privilégio de ver os anjos chegar na casa dela. Você já pensou ter o privilégio de receber na sua casa os anjos? Você olhar assim e dizer: mulher, são mensageiros do Deus Altíssimo Santo. E eles operaram um grande sinal que não deixaria qualquer dúvida. Toda aquela cidade ali, aquele povo ficou cego naquela noite. Eles tentaram atacar a casa de Abraão e aqueles anjos cegaram aqueles homens ali. Então não ficou dúvida nenhuma de que eram anjos do Senhor. Você recebeu na sua casa mais do que anjos. Você recebeu em você o Espírito Santo do Senhor. Os anjos são apenas mensageiros do Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Muito mais do que o privilégio da mulher de Ló, é o privilégio que eu e você temos. Amanhã, hoje à noite, quando você for pensar, diga assim: lembre-se da mulher de Ló. Ela foi muito privilegiada por receber anjos na sua casa. Mas você, fulano de tal, você recebeu em você o Espírito Santo. Você não apenas abrigou anjos na tua casa, você é templo de Deus, morada de Deus em espírito. É um privilégio? Mas quando os anjos tomaram eles pela mão, ela estava lá. Ela teve o privilégio. Se há alguém que não tem desculpa de ter perecido, é essa mulher. Ela foi tomada pela mão e arrastada para fora da cidade. Salmo 91 diz assim: te tomo pela tua mão, para que não tropeces em pedra alguma. Você talvez não veja, mas no seu caminhar do dia a dia, o Senhor está disposto a estender a sua mão para você e te tomar a tua mão. É um privilégio? Sem dúvida alguma. Mais uma lição sobre isso. Apesar dos privilégios, ela viveu e morreu como uma ímpia, impenitente e sem graça. É possível você viver na casa, passar um tempo na casa do Senhor? É possível você ter experimentado, contemplado as maravilhas do Senhor, participado da ceia do Senhor, e você acabar perecendo como ímpio? A Bíblia mostra que é possível. 1 Coríntios 10, Paulo fala a respeito dos judeus que foram tirados do Egito. Egito é um tipo de mundo, como nós fomos tirados do mundo. Diz que eles foram batizados no mar, na nuvem, na coluna de fogo, foram alimentados no deserto. E a Bíblia diz que dos que tinham mais de 20 anos que saíram do Egito, só 2, dos que foram contados, só 2, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Os outros mais, tudo pereceram na caminhada. Apesar de todos esses privilégios que essa mulher teve,
ela pereceu. É como Judas. Pensa nos privilégios de Judas. Judas andou com o Senhor, ouviu a palavra do Senhor, ouviu os sermões do Senhor, comeu com o Senhor até a última ceia e não entrou na terra. Você vai desistir? Fale para você mesmo. Lembre-se da mulher de Ló. Não desista, não pare no caminho. Mas aquela mulher, ela não foi capaz de ver outras coisas na vida de Abraão e de Ló, além dos privilégios. Muitas vezes, um perigo que nós corremos é de nós vermos só os privilégios de ser crente. Só buscamos os privilégios, sabe? Só buscamos os privilégios. Enquanto o Senhor está me dando privilégios, maravilha, 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 maravilha. Mas quando eu preciso obedecer, eu esqueço. Então lembre-se, nós temos privilégios por sermos servos do Senhor. Mas o Senhor não te exclui das responsabilidades que você toma sobre as suas decisões, que você tem sobre as suas decisões. Mais uma lição que nós precisamos aprender: possuir privilégios não salva ninguém. A prova está aqui. Judas teve um montão de privilégio, pereceu. A mulher de Ló teve um montão de privilégio e pereceu. O fato de você ter um tio crente, um pai crente, um pastor que ora por você, um pastor que te prega a palavra para você, um pastor que te orienta, de você participar da mesa do Senhor, de você receber as bênçãos do Senhor, ser curado pelo Senhor, ser liberto pelo Senhor, isso não salva você. Essa mulher teve todos os privilégios que alguém poderia pensar, e ela pereceu. Então pensa, se você tem só buscado os privilégios, pense nisso. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer, e os outros 9? Lembre-se da mulher de Ló. Privilégios só não são suficientes para salvar você. Gease foi um servo de Eliseu, e a Bíblia diz que ele ficou leproso. Demas, companheiro de Paulo, abandonou. Joabe foi um general de Davi e não entendeu os privilégios. Judas, discípulo de Jesus, desprezou os privilégios. E a mulher de Ló teve todos os privilégios que eu mencionei, e talvez outros que eu não tenha tido mencionado, e ela pereceu. O mesmo sol, irmãos, o mesmo sol que amolece a cera, ele endurece o barro. Lembre-se disso. Um coração que está receptivo, essa palavra, ela entra, germina e produz fruto. Mas um coração que está endurecido vai endurecer mais ainda diante da palavra do Senhor. Quando eu olho para aquela parábola do semeador, irmãos, eu fico pensando, o semeador era o mesmo, a semente era o mesma. O que é que diferiu a produção? Que uma produziu um a 30, um a 60 e um a 100. O que fez a diferença foi o solo. A palavra de Deus é pregada
E vai ser pregada para todo mundo, porque naquele dia ninguém vai ter desculpa diante do Senhor. Ninguém vai arrumar desculpa diante do Senhor. A Bíblia diz que naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Toda língua confessará. Veja como é que está seu coração. Quando você ouve a mensagem da palavra de Deus, seu coração se amolece ou endurece? Quando você ouve uma palavra dura, como é que reage o seu coração? Se o seu coração não está reagindo bem, é hora de falar com o seu coração. É hora de você se assentar com você mesmo e dizer aqui: vamos ter uma conversa no coração. A relevância dessa advertência para encerrar. Primeiro, quem foi que fez a advertência? Quem foi que fez a advertência? O Eliseu Garbim? Nessa noite? Quem fez a advertência? Está fazendo a advertência para você nessa noite? Quem? Quem? Se fosse eu que estivesse falando, eu podia ir para casa e dizer: nem conheço direito, irmão Eliseu. Pastor Eliseu Garbim, eu nem conheço direito. É Jesus que está falando, viu? É Jesus. É Jesus que está falando essa noite. Se lembre da mulher de Ló. Segundo, olha o contexto. Ele está falando a respeito da sua vinda. Alguém aqui está com dúvida de que Jesus vai voltar? Fala sincero, bem sincero, bem sincero. Alguém aqui tem dúvida que Jesus vai voltar? Tem alguém aqui que está em dúvida se Jesus vai voltar? A Bíblia diz que nos últimos dias aparecerão escarnecedores que dirão assim. Pedro escreve dizendo assim: olha, desde que os nossos pais adormeceram, disseram que Jesus ia voltar e não voltou, e não vai voltar, e conversa fiada. Alguém tem dúvida que Jesus vai voltar? Alguém aqui tem dúvida que a vinda do Senhor está muito próxima? Então pensa no contexto que você está ouvindo essa mensagem nessa noite. Segundo, essa pessoa que fala, pessoa que está falando aqui, trazendo advertência, é nada mais, nada menos que o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele diz que passarão os céus e a terra, mas nenhuma de suas palavras deixarão de se cumprir. Então se lembre da mulher de Ló. Pense a quem foi feita essa advertência. Jesus falou primeiro com os fariseus, depois falou com a igreja. Ele está falando comigo e com você. Tá? Então, essa advertência tem uma relevância muito grande, pois está falando conosco. E principalmente, eu quero que você se lembre que essa mensagem, ela foi pronunciada no imperativo. Jesus não disse o seguinte, ó: seria bom, Eliseu, se você não esquecesse a mulher de Ló. Que tal se você lembrar da mulher de Ló, Eliseu? Não, ele foi imperativo, foi determinante. Lembre-se da mulher de Ló. Não é uma escolha. Não é uma escolha para você, Cláudio. Não é uma escolha para você, irmã Cícera. Não é uma escolha para você, Francisco. Não é uma escolha para mim. É uma ordem de Jesus. Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Não esqueça. Pense em tudo que essa mulher que não tinha nome, que você não sabe o pai nem mãe, mas que Jesus, num contexto que ele falava a respeito da sua vinda, um contexto tão importante, ele fez questão de lembrar dessa mulher e dizer: lembre-se dela. Amém?